Oi gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Lu e nesse vídeo eu quero trazer um conteúdo muito bacana. Nós vamos falar sobre renúncia. Mas antes de começar, eu já quero convidar você que não é inscrito a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Eu vou deixar aqui embaixo também o link do meu Instagram e do TikTok. Todo dia eu coloco lá uma palavra edificante para a sua vida. Eu já quero te convidar a pegar a tua Bíblia para acompanhar junto comigo a palavra que nós vamos estudar dessa vez. Abra comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9, que nós vamos ler a partir do versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Por que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos seus santos anjos. Essa palavra traz um grande ensinamento para nós. Quando nós falamos em renúncia, nós não entendemos muito bem o que significa de verdade essa palavra para aqueles que querem seguir a Cristo. Renunciar, no dicionário, significa abrir mão de algo, desistir de alguma coisa, deixar alguma coisa para trás por outra. Isso é renunciar. Na palavra do Senhor, ele está sendo claro no versículo 23, quando ele diz: aquele que quiser me seguir ou vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz a cada dia e siga-me. Eu costumo dizer que todo cristão recém-convertido tinha que ser ensinado a viver esta palavra. Porque para nós vivermos uma vida com Cristo, é necessário renunciar. Renunciar do que, pastora? Renunciar das nossas vontades. Renunciar do que a gente acha que é certo. Renunciar daquilo que a gente gosta muitas vezes. Renunciar daquilo que a gente quer fazer para fazer a vontade de Deus. Isso é viver uma vida com Cristo. Para viver uma vida com Cristo é necessário renunciar, abrir mão, deixar para trás. Deixar para trás o quê? O passado. Deixar para trás as nossas histórias. É importante nós entendermos que renunciar faz parte de quem quer viver uma nova vida. Eu não posso seguir a Cristo, tomar a decisão de seguir a Cristo sem renunciar. Não tem como eu seguir uma vida com Cristo se eu não renunciar. Preste muita atenção nisso. Aqui ele está dizendo na sua palavra: negue-se a si mesmo. É deixar a minha vontade de lado. A maior prova disso foi o próprio Jesus. Ele nos deu a maior prova disso. Quando lá em João, no capítulo 6, no versículo 38, ele diz: eu não vim para fazer a minha própria vontade, mas eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Presta atenção, amado, amada. Jesus desceu do céu para a terra para morrer na cruz por mim e por você. E ele não estava fazendo a sua própria vontade, ele estava fazendo a vontade de quem? Daquele que o enviou. E quem o enviou? O próprio Deus. Se Jesus, Filho de Deus, não estava fazendo a sua própria vontade, mas estava fazendo a vontade do Pai, por que é que eu e você queremos fazer a nossa própria vontade? Se Jesus desce do céu, abre mão do seu trono glorioso, vem para a terra, passa as nossas dores, os nossos sofrimentos, enfrenta a cruz calado, como ovelha muda, para fazer a vontade do Pai, porque é que eu e você vamos fazer a nossa própria vontade. Consegue entender o quanto importante é
nós aprendermos que é preciso renunciar, deixar de fazer a minha vontade para fazer a vontade do Pai, deixar de fazer o que eu quero para fazer o que Ele quer que eu faça. Você acha que se Jesus pudesse realmente escolher entre fazer a vontade de Deus e fazer a dele, Ele teria morrido na cruz? Talvez não. Talvez Ele tivesse olhado para Deus e falado: não, Pai, eu não quero fazer isso. Mas Ele renunciou à sua vontade para fazer a vontade de Deus. Ele desceu para fazer a vontade do Pai. Um outro grande exemplo que tem para nós lá na Bíblia está em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, aonde Paulo, ele diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que é que Paulo, esse grande exemplo, deixa para nós de aprendizado? Quando eu decido seguir a Cristo, servir a Cristo, viver como Cristo, já não vivo mais eu, mas o próprio Cristo vive em mim, vive em você. E se é Ele que vive em mim e vive em você, é a vontade dele que tem que ser feita, não a nossa. Um outro grande aprendizado que eu acho importante para nós que servimos a Deus, e principalmente se você que está vendo esse vídeo ainda não serve, que isso seja uma motivação para você. Lá em Coríntios, no 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, ele diz: eis que faço nova todas as coisas. Todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eu faço nova todas as coisas. O passado fica para trás. E você vai viver uma nova história, uma nova vida, uma vida de mudança, de transformação contínua. Eu quero te dizer que renunciar, abrir mão do nosso eu, da nossa vontade, é a tarefa mais difícil que existe para aquele que quer seguir a Cristo. Não é fácil. Talvez você olhe e fale: ah, pastora, parece tão fácil falando. Não, não é fácil. E quando eu digo isso, é porque eu já vivi. Eu já tive que abrir mão das minhas vontades para fazer a vontade do próprio Deus. Eu já deixei de fazer aquilo que me agradava para fazer aquilo que agrada ao Senhor, porque eu sei que é a vontade dele. E é assim que nós temos que viver, renunciando todos os dias. Todo dia o pecado vai bater na nossa porta. Agora eu e você temos que decidir se a gente aceita ele ou não. E para não aceitar ele eu preciso renunciar, porque a minha carne, a tua carne, ela é fraca. Ela tende a ir para o que não devemos fazer. Mas nós, que decidimos seguir a Cristo, temos que renunciar à nossa carne. Matar as nossas vontades. Deixar o nosso eu de lado. Eu tenho um grande exemplo na minha própria vida, onde eu já dei esse testemunho, e eu vou falar brevemente aqui para você. Hoje, eu tenho uma vida abençoada. Um casamento maravilhoso para a honra e glória do Senhor. Tenho um marido que é uma bênção. Me ajuda em tudo, me apoia em tudo. Faz a obra comigo juntamente hoje. Mas não foi sempre assim. Muitas vezes eu ia para a igreja e ele ia para a balada. Muitas vezes eu saía para servir a Deus e ele ia para o baile funk. Quantas vezes eu ouvi pessoas olharem para mim e dizer: nossa, mas você vive dentro da igreja, o teu marido sai, o teu marido vai para a balada, o teu marido vai para o funk e você dentro da igreja. E a minha resposta sempre foi a seguinte: eu sirvo a Deus e eu não abro mão dele por homem nenhum nesta terra. Eu vivi essa experiência. Eu sei o que eu estou dizendo, o que é renunciar. Eu vivi uma das experiências que algumas mulheres que estejam aí vendo essa mensagem, talvez também tenham vivido. Homens tenham vivido com suas esposas, namoradas. De abrir mão do meu marido para fazer a vontade de Deus. De olhar para ele e falar assim: eu vou para a igreja. Ah, mas você vai de novo? Vou de novo, porque é lá que eu tenho que estar. É lá que o Senhor está me chamando. É lá que eu tenho que fazer uma obra. Vai ficar de cara feia? Não posso fazer nada. Primeiro Deus. Segundo Deus. Terceiro Deus. Em quarto lugar está eu. Em quinto lugar vem você. Eu dizia para ele. Primeiro Deus, segundo Deus, terceiro Deus. Só depois a gente. Então renunciar é abrir mão. Quantas vezes você acha que a minha carne não queria ficar em casa com ele?
Não queria falar pra ele, vamos fazer um negócio então. Eu não vou pra igreja e você também não vai pra balada. A minha carne já quis fazer isso. Mas Deus bradava no meu coração e dizia, primeiro eu. Em certa noite, eu passei a noite, a madrugada, em oração. E ele estava onde? Na balada. E por volta da madrugada, o Senhor bradou no meu coração dizendo, liga pra ele. Diga pra ele não sair da onde ele está, porque se ele sair, ele não chega em casa. Ele não vai chegar bem. E eu tentei. Você que é homem, já passou por essa experiência, vai saber do que eu tô falando. Homem, quando tá na balada, ele não atende a esposa no telefone. Ele nem olha pro celular. A esposa tá ligando, aí ela tá ligando de novo. É assim que funciona. E claro, não foi diferente comigo. Ele não atendeu o telefone. Quando foram mais ou menos 5 horas da manhã, ele me ligou. E a notícia? Amor, bati o carro. Acabei com o meu carro. E aí veio uma das maiores experiências da minha vida. Renunciar a ajuda ao meu esposo para ir para a casa de Deus fazer a obra. 5 horas da manhã eu recebi essa notícia. 8 horas da manhã eu tinha que estar no culto para ministrar o louvor. E quando eu atendi o telefone, eu falei para ele, vamos ver o que a gente faz. Amados, na hora, a minha vontade era sair correndo para ajudar ele, pegar o meu carro e ir ao encontro dele e fazer tudo que eu queria fazer, que fosse possível. Mas Deus gritava, bradava no meu coração e dizia, não vai. Você vai para minha casa, fazer a minha obra e deixa que dele eu cuido. Não é fácil. Você acha que foi fácil para mim? Saber que ele estava com o carro batido, bêbado, e ir para a igreja. E eu saí de casa com os olhos inchados de chorar, mas eu também tenho uma grande lição para te ensinar. Quando eu entro na porta da igreja, os meus problemas ficam da porta para fora. Eu não levo lá para dentro. Coloquei um sorriso no rosto e louvei como se fosse o último dia. Com o coração apertadinho, disfarçando. Só o meu pai percebeu, porque me conhece bem demais. E quando eu acabei de ministrar o louvor, eu recebo uma mensagem do meu pastor dizendo, hoje você prega pra mim que eu tive um problema e eu não posso ir. E aí eu briguei com Deus, falei, Senhor, além de eu não poder socorrer meu marido, ter que vir pra tua casa, te obedecer, louvar, eu ainda vou ter que ministrar a palavra do jeito que eu estou. E Deus bradou mais uma vez e disse, faz a minha vontade, que do teu eu cuido. Eu fiz o que Deus mandou. Ministrei a palavra, orei. Quando o culto estava no final, Deus falou, agora você vai fazer o que você tem que fazer. Em 5 minutos eu entrei na escolinha para olhar as crianças, um irmão chegou para mim e falou, evangelista, eu ainda não era pastor, evangelista, tá tudo bem? Eu falei, não, eu preciso ajudar meu marido, que ele bateu o carro e ele não conseguiu um guincho até agora. Ele falou, tem um telefone aqui e eu vou te dar. Naquela hora eu liguei pro guincho, marquei o guincho foi encontrar ele e socorrê-lo. Quando ele chegou em casa, outra renúncia. Eu não falei nada. Eu não briguei, eu não reclamei, eu não murmurei, eu nem falei pra ele, tá vendo que você ganhou? Que era natural. Não, eu fiquei calada. Pedi ao meu pai que me acompanhasse até em casa para recebê-lo. Não falei nada, deixei ele chorar, deixei ele reclamar, e nem 1 minuto sequer, amados. Eu falei pra ele, tá vendo? Olha, se você me ouvisse, olha, se você me escutasse, olha, se eu não estivesse orando, né? Porque tem gente que gosta de jogar Deus ainda como se fosse um troféu. Se eu não tivesse orado por você, não, eu não falei nada. Ajudamos ele a colocar o carro na garagem, esperamos ele tomar um banho, se recompor e seguimos o dia. Conversamos depois sobre o assunto. Agora eu te pergunto, será que você obedeceria a Deus, renunciaria à sua vontade para fazer a vontade de Deus? Não é fácil, mas é possível. É possível porque Deus enviou seu Filho para passar todas as nossas dores, para mostrar pra gente que a gente também consegue. Para
conhecer os nossos sofrimentos. Então, em nome de Jesus, eu quero te pedir, medita nessa palavra. Negue-se a si mesmo. Hoje estamos vivendo tempos em que Deus não tem sido mais primeiro lugar. Deus não tem sido prioridade. A vontade de Deus não tem sido a prioridade na vida das pessoas. Então que você aprenda, reflita, coloque na balança como é que você tem se comportado diante de Deus e da vontade dele. Quantas vezes você renunciou à sua vontade para fazer a vontade do Pai? Quantas vezes eu abri mão de uma festa de família? Quantas vezes eu abri mão de um convite de amigo? Quantas vezes eu abri mão de um shopping? Por quê? A vontade de Deus tinha que estar em primeiro lugar. Quando eu conheci o meu esposo, ele era desviado ainda. A primeira coisa que eu disse para ele foi o seguinte: eu sou evangelista, eu sou líder de jovens e eu não abro mão de Deus por nada. Quer namorar? No horário do culto não tem namoro. Vai passear? Em dia de domingo, que é dia de culto, eu não passeio. Só se for fora do horário do culto. Primeiro a obra de Deus, depois a minha vida. Você está disposto a isso? Você está disposto a renunciar à sua vontade para viver a vontade de Deus? Eu vou te dar um motivo para que você pense bem e faça essa opção de vida para você. A palavra do Senhor diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ou seja, a vontade dele é melhor. Às vezes a gente não entende, mas é melhor. Ele tem planos de paz para minha e para sua vida. Então, eu quero te convidar a meditar. Reflita bem. Como tem sido a tua vida com Cristo? Ah, pastor, eu não sou um cristão ainda, eu ainda não aceitei Jesus. Não perde mais tempo. Vai viver as boas novas do Senhor. Ele disse: aquele que está em mim, nova criatura é. Eis que faço nova todas as coisas. Vem viver essas coisas novas que Deus tem para você. Vem viver essa experiência do sobrenatural. Colocar Deus em primeiro lugar e ver o trabalhar dele, o agir dele na tua vida, como ele fez na minha. E hoje eu posso dizer, eu sou abençoada, eu sou feliz, eu tenho um casamento maravilhoso, eu tenho um marido especial. Foi fácil, pastora? Foi muita luta, muito choro, muito sofrimento, mas a vitória chegou. A vitória chegou na minha vida e ela vai chegar na sua também, quando Deus for a tua prioridade. Quando Deus for prioridade na tua vida e você aprender a renunciar, abrir mão de você, da sua vontade, para fazer a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus vai se cumprir na tua vida. E você vai, com certeza, ser muito abençoado. Então, mais uma vez eu te peço, reflita. Quando você terminar de assistir esse vídeo, dobra o teu joelho, fala com Deus e peça para Ele: Senhor, me ensina a viver a tua vontade e não a minha. Me ajude a matar a minha carne, que é a tarefa mais difícil, para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Isso é renunciar, abrir mão. Eu abri mão de estar com meu marido por algumas vezes. Eu abri mão de festas de família por algumas vezes. Eu abri mão de trabalho. Pastores, eu já ouvi pastores dizerem assim: ah, você não falta no trabalho para vir para a igreja, mas você falta na igreja para poder ir trabalhar. Porque se você não puder sair do trabalho mais cedo ou não puder vir para a igreja porque tem que trabalhar, você vai trabalhar, mas você não vem para a igreja, porque você não abre mão do seu trabalho. Eu posso te dizer que eu faço isso. Eu já faltei no trabalho para ir para a igreja cumprir um compromisso, porque era um dia de semana e eu precisava estar lá para ministrar numa palavra que eu havia sido convidada. Pastora, você faltou? Faltei. Menti pro chefe? Não. Falei para ele, eu não posso ir porque eu tenho um compromisso na igreja. Se quiser mandar embora,
A porta que o homem fecha, Deus abre outra. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Pastora, e aí? Não aconteceu nada. Meu emprego continuou e todas as vezes que eu precisava sair para ir para a igreja, eu falava, hoje eu preciso sair cedo. Eu não vou fazer hora de almoço porque hoje eu preciso sair cedo porque eu tenho um culto, eu preciso ir para a igreja. Hoje eu vou entrar mais cedo porque eu preciso sair mais cedo porque eu vou para a igreja. Mas eu nunca deixei de ir para a igreja por causa de trabalho. Uma vez ou outra, ainda vai. Mas quando o trabalho se torna mais importante do que Deus, alguma coisa está errada. É fácil? Não é, mas é possível. Faça de Deus a sua prioridade. Renuncie às suas vontades, que Deus ele vai fazer a vontade dele. E mais uma vez eu te digo, é boa, perfeita e agradável. E aí, vamos renunciar? Eu te convido a viver esse desafio de renunciar todos os dias à sua vida para viver a vida que Deus tem para você. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês no vídeo de hoje. Não se esqueça, se você gostou, compartilhe. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam, assim como eu e você, aprender um pouco mais de Deus e quem sabe renunciar. E um dia você possa dar testemunho também do que Deus fez na sua vida e na vida de alguém através de você. Então, deixa aquele joinha abençoado, compartilhe esse vídeo e até o próximo encontro, se Deus quiser. Que Deus te abençoe. Um beijo no coração. Tchau, tchau.